senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores, senhores telespectadores, senhores internautas, em especial aquele que nos assiste ao vivo pela página da Câmara no Facebook, um bom dia. Na presente data, de 14 de abril, às 9h12, para darmos início à 7ª sessão ordinária do ano de 2021, solicita ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Bom dia, estão presentes no plenário o vereador Paulinho do Esporte, Maria Amélia, Rodrigo Salomão, Dude, Sônia Patas, vereador Roninha, Abner Madureira, Valmir do Parque Melua, Hernando Barreto e o vereador Flavinho. Estão todos presentes, senhor presidente. Sob a proteção de Deus, com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberto a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro e após que eu mesmo proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Pátria amada,
Porque tu, o Senhor, é o meu refúgio, no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para aguardarem em todos os teus caminhos. Nesse instante, passaremos à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados conforme disciplinado os expedientes dos vereadores. Antes, porém, informo que para a presente sessão foram protocolados 229 trabalhos, sendo 6 pedidos de informação, 10 requerimentos, 15 moções, 198 indicações. Agora, então, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da síntese das moções protocolado para esta sessão. Moção 43. Moção congratulatória ao deputado federal Márcio Alvino e ao deputado estadual André do Prado por terem conseguido a destinação de 7,5 milhões de reais para investimento em Jacareí, através do programa Novas Vicinais. Moção 44. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia Mundial da Água, 22 de março, tendo em vista a importância dos termos-alvo da celebração dessa data, que chama o mundo para refletir sobre o valor desse recurso natural essencial para a vida de todos. Respeitosamente, requeremos a presença da Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Tá bom. Moção 043, 2021. Requeremos, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatada na ata dos trabalhos da sessão o registro de moção congratulatória ao deputado federal Márcio Alvino e ao deputado estadual André do Prado por terem conseguido a destinação de 7,5 milhões de reais para investimento em Jacareí, através do programa Novos Vicinais. A Avenida Lucas Nogueira Garcês foi incluída na primeira fase do programa e a zona oeste da cidade será atendida. As Novas Vicinais foi criado após amplo levantamento feito pelo DR, Departamento de Estrada de Rodagem, e servirá de base para a reformulação da matriz de serviços e rodovias estaduais, além das estradas que dão acesso a municípios, como é a caso da Lucas Nogueira Garcês. Nessa oportunidade, com imensa satisfação e alegria, parabenizamos e agradecemos aos autoridades por estarem sempre olhando para Jacareí. Que Deus os abençoe sempre e seus caminhos sejam iluminados. O investimento da Zona Oeste de Jacareí fará toda a diferença na região, especialmente em nossa cidade. Feito esse registro, respeitosamente requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Assinam o vereador Dude, Paulinho dos Condutores e Sônia Patas da Amizade. Moção 45, 2021. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março. A data escolhida, 21 de março, que faz alusão aos 3 cromossomos no par número 21, característico das pessoas com síndrome de Down. Tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários e o seu bem-estar e a inclusão das pessoas com Down na sociedade. Feito esse registro, respeitosamente requeremos a presença dessa Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Assina vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 46, 2021. Requeremos as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção comemorativa ao Dia do Marceneiro, celebrado em 19 de março. Nessa oportunidade, então, consignamos
os nossos mais sinceros cumprimentos pelo transcurso da data dedicada à importante profissão. Feito esse registro, respeitosamente requeremos que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 47, 2021. Requeremos, excelentíssimo presidente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção comemorativa ao Dia do Carpinteiro, celebrado em 19 de março. Nessa oportunidade, então, consignamos nossos mais sinceros cumprimentos pelo transcurso da data comemorativa dedicada à importante profissão. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidente dessa Casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 48, 2021. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção comemorativa dos 369 anos da cidade de Jacareí, completado no dia 3 de abril do corrente, com especiais cumprimentos à sua população. Feito esse registro, respeitosamente requeremos a presença dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 49. Moção congratulatória ao senhor Antônio Machado, servidor dessa Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Municipal, e a sua equipe por utilizar os métodos de controle de plantas daninhas, matos, através de tecnologia inovadora e ambientalmente correta, aplicando a metodologia totalmente brasileira. Moção 50, 2021. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção congratulatória à Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Municipal, senhora Claude Mary de Moura, por utilizar um método de controle de plantas daninhas, matos, através da tecnologia inovadora e ambientalmente correta, aplicando a metodologia totalmente brasileira, chamada de Electro-Herb. Tal metodologia resume-se em não realizar a capina através de herbicidas, e sim por um método de uma máquina de capina elétrica, aplicada nas guias, sarjetas, vias de calçamento, em bloquetes, sextavados, ou mesmo os paralelepípedos, onde os matos crescem em seus vãos. Essa aplicação, além de evitar a contaminação do solo ou de qualquer outro impacto negativo ao ecossistema, também permite a destruição da planta até a raiz, permanecendo o efeito mais duradouro e eficiente do serviço. Feito o registro, respeitosamente requeremos a presença dessa Casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Edgar Sasaki. Moção 51. Moção de agradecimento e gratidão pela pessoa da senhora Elisete Sgorlon, ao corpo clínico e aos funcionários da Santa Casa de Jacareí pelo carinho e acolhimento dedicados ao pronto atendimento. Autoria, Edgar Sasaki. Moção 52, 2021. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de transcurso do Dia do Hino Nacional Brasileiro, 13 de abril, diante da grande importância dessa data, a qual sua simbologia registra a cultura, costumes, riqueza ambiental e valores da nação, representando a história do país narrada nas letras do hino nacional. Feito esse registro, respeitosamente requeremos que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção 53. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão, registro transcurso do Dia do Corretor, 7 de abril. Nessa oportunidade, então, conseguimos nossos mais sinceros cumprimentos pelo transcurso da data comemorativa dedicada à importante profissão. Feito esse registro, respeitosamente requerendo ao presidente dessa Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 54, 2021. Requeremos ao senhor
Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção comemoratória do Dia do Jornalismo, celebrado em 7 de abril. Feito o registro, respeitosamente requeremos a presidência dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 55/2021. Requeremos, excelentíssimo presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção comemoratória ao Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril. Face a tão importante tema, cuja celebração chama a reflexão sobre a situação dedicada porque passa a saúde no âmbito mundial. Respeitosamente requeremos a presidência dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. 57 ou 56? Esse aqui é o último, né? Esse aqui só veio a emenda, mas aqui está errado. Aqui tá ok. Tá bom? Moção 56/2021. Requeremos a excelentíssimo presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia Mundial do Combate ao Câncer, 8 de abril. A data foi criada para informar e conscientizar a população mundial sobre os cuidados da prevenção dessa doença, com destaque para a importância de consultar regularmente os médicos e estar sempre atento à própria saúde. Feito esse registro, respeitosamente requeremos, presidente dessa casa, que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 57/2021. Moção congratulatória e aplausos ao presbítero Anderson Ramalho da Silva, dirigente da Assembleia de Deus, Madureira, no bairro, pelo transcurso do seu aniversário, comemorado em 1º de abril, Parque dos Sinos, tá? Comemorado no dia 1º de abril. Vereador Abner de Madureira. Não temos mais moções. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento de número 154 ao Governo do Estado de São Paulo, solicitando que sejam incluídas no programa novas vicinais e revitalização e pavimentação asfáltica da Rua João Fernandes Passos, localizada no conjunto 22 de abril, no município de Jacareí. Autoria, Abner de Madureira. Requerimento 155, ao deputado estadual André do Prado, solicitando a destinação de emenda parlamentar em favor do município de Jacareí, visando a criação do projeto da Guarda Animal, a composição e reforma do Centro de Castração, Atendimento Veterinário e a construção de abrigos para os animais. Autoria, vereadora Sônia Patas da Amizade. Requerimento 156, ao deputado federal Márcio Alvino, solicitando a destinação de emenda parlamentar em favor do município de Jacareí, visando a criação do projeto da Guarda Animal, a composição e reforma do Centro de Castração, Atendimento Veterinário e a construção de abrigos para os animais. Autoria, vereadora Sônia Patas da Amizade. Requerimento 157, ao DR, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando estudos para a sinalização e implantação de lombada na rodovia Nilo Máximo, na altura do Pesqueiro Sopra Peixes, Jardim Colônia, em Jacareí. Autoria, vereadora Sônia Patas da Amizade. Requerimento 158. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais,
seja oficiado ao deputado estadual André do Prado, solicitando seu empenho junto ao DR, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, em favor da construção de passarela ou rotatória e da colocação de redutores de velocidade na rodovia General Euriale de Jesus Zerbini, no trecho onde estão situados o SESI e o SENAI, em Jacareí. Salientamos que a referida estrada apresenta intenso fluxo de veículos, como carros, ônibus e caminhões, que coloca em risco os pedestres da região, sobretudo devido à acentuada movimentação de moradores e estudantes, razão pela qual recorremos aos esforços do deputado estadual André do Prado junto àquele órgão estadual. Seguem fotos. Assim sendo, antecipadamente agradecemos pela atenção que nos haverá de ser dispensada. Autoria, vereador Dude. Senhor presidente, foi solicitado a votação desse requerimento. Os vereadores que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento número 159. Considerando que este vereador já enviou vários requerimentos à CCR Nova Dutra desde o mês de abril de 2020, solicitando providências referente à falta de iluminação pública na rodovia Presidente Dutra, no trecho compreendido entre o quilômetro 161 ao quilômetro 165, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Considerando que este vereador esteve pessoalmente na concessionária, entregando documentos em mãos, e que já se passaram 10 meses e o local continua sem iluminação nenhuma, sendo um trecho que apresenta grandes riscos de acidente e é popularmente conhecido como Retão da Morte, considerando que a população paga as tarifas de pedágio para entrar e sair da cidade, tarifas essas que deveriam ser revertidas em melhoria na rodovia por parte da concessionária, o que não tem acontecido de maneira esperada, considerando que há várias lâmpadas apagadas, inclusive com um trecho totalmente escuro, situação que oferece sérios riscos a toda a população. Considerando que, em resposta da CCR Nova Dutra, por intermédio do ofício AT 000332/2020, datado de 21/5/2020, a concessionária afirma que esse serviço já se encontrava no cronograma, mas já se passaram 10 meses desde então e nenhuma providência foi tomada. E considerando, por fim, que esse vereador continua recebendo diversas reclamações referentes a esse problema, em razão dos riscos que trabalhadores vêm enfrentando no referido trecho da rodovia, requeiro ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a CCR Nova Dutra, solicitando providências urgentes referente à falta de iluminação pública na rodovia Presidente Dutra, no trecho compreendido entre o KM 161 ao KM 165, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente recorro à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento 160. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a CCR Nova Dutra, solicitando providências referente a buracos constatados na região da alça de acesso existente na altura do quilômetro 158,5 da rodovia Presidente Dutra,
em frente a instalações da Secretaria de Infraestrutura do município no Parque Meia Lua, em Jacareí. Registramos que todos os dias recebemos reclamações de munícipes que utilizam esse retorno, que é acesso de todos os veículos que vão para o distrito do Parque Meia Lua, devido ao grande risco de acidentes, pois os veículos precisam desviar de buracos, acarretando em prejuízo aos donos de veículos, já que rodas e pneus vêm sendo danificados neste local. Fotos em anexo. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da CCR Nova Dutra e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Ficou tirado na categoria que, se não houver uma devolutiva de prioridade para a categoria... Requerimento 161. A ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando providência para viabilizar a entrega de correspondências no condomínio Lago Dourado, situado no bairro Chácaras Rurais, Guararema, em Jacareí. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Requerimento 162. Requeremos, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser oficiado ao senhor João Dória Júnior, excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, solicitando providência para a inclusão das categorias de motoristas e cobradores de transporte público de passageiros entre os grupos prioritários para imunização contra a Covid-19. Trata-se de medida das mais justas face à exposição ao vírus que esses trabalhadores se encontram diariamente, além de serem de suma importância para que milhões e milhões de pessoas cheguem ao local de trabalho ou retornem aos seus lares. Sempre conduzem ônibus lotados, mesmo em plena pandemia, não tendo como exigir um mínimo de distanciamento necessário. A profissão, neste momento, a exemplo de médicos, enfermeiros, socorristas e outras determinadas categorias, tornou-se de alto risco, cuja contaminação, inclusive, poderá afetar os respectivos familiares. Portanto, diante de tão intensa exposição, entendemos ser extremamente necessário que os motoristas e cobradores de transporte público façam parte dos grupos prioritários para imunização contra essa terrível doença que aflige todo o mundo, ao que esperamos contar com a imprescindível atenção e providências cabíveis do senhor governador do Estado, na expectativa de breve manifestação do excelentíssimo senhor João Dória Júnior. Antecipadamente agradecemos a atenção dispensada. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Senhor presidente, foi solicitada a votação. Senhoras e senhores, fiz esse requerimento, aí até mesmo porque eu acho que o nosso lema é vacina para todos, mas a gente está vendo aí a prioridade das categorias e é muito lamentável não ter incluído a categoria de condutores, dos motoristas. Nós estamos vendo aí vacinando os professores, né, os médicos, que eu acho que está certo, né, os policiais, mas esses motoristas estão desde o começo aí na linha de frente, carregando esses trabalhadores, e aí a gente está fazendo essa reivindicação, né, e eu espero que o governador atenda, não essa reivindicação nossa aqui, mas a reivindicação de toda a categoria do Estado de São Paulo. Ontem, na Federação de Transporte do Estado de São Paulo, houve uma reunião onde, se o governador não atender, no dia 20, infelizmente, podemos ter aí uma paralisação geral do transporte no Estado inteiro. Então, eu acho que essa é a cobrança da nossa categoria. Estamos cobrando para que a nossa categoria, os nossos trabalhadores, motoristas e cobradores, também possam ser vacinados aí nas categorias de prioridade. Senhor presidente, foi pedido votação? Posso me manifestar? Eu quero manifestar aqui e também subscrever a sua reivindicação, porque é uma questão que a gente observa desde o início. Hoje,
quando a gente olha para o transporte público, a gente percebe que é totalmente contra as regras sanitárias, né? São pessoas, em especial no horário de pico, parece que estão uma amontoada em cima da outra, né? É ônibus que cabe 50, tem 150, tem gente quase saindo pela janela nos horários de pico. E as normas sanitárias indicam que é preciso manter o distanciamento para você evitar o Covid. E foi bem lembrado, Vossa Excelência, aqui, desde o início, os cobradores, os motoristas estão sujeitos a esse risco. E tanto é verdade que agora foi feita uma pesquisa, vereador Paulinho, e 60% tiveram complicações com relação ao Covid. Alguns, infelizmente, vieram a óbito e outros, né, conseguiram escapar dessa nefasta doença. Então, eu subscrevo esse pedido porque é um local que, quando cheio, é propício para a proliferação do coronavírus, né? E aqui também lembro da população, aquele que tem que pegar o ônibus para vir trabalhar, tem que pegar o ônibus para fazer a sua atividade de trabalho, infelizmente ele está sujeito a essa contaminação e num risco muito alto, porque o transporte público está todo aglomerado, né? É Jacareí, é o estado de São Paulo, é o Brasil. Senhor presidente, também quero contribuir. Parabéns aí pelo seu pedido de informação, pela sua indicação, e dizer que não só os motoristas de ônibus, mas deveriam estar como no grupo prioritário, pastor, todos aqueles profissionais que estão na linha de frente dos serviços que são considerados, entre aspas, prioritários. Ali podemos citar o exemplo dos caixas dos supermercados, dos bancários, também deveriam estar recebendo essa vacina. Mas a gente sempre fala aqui que o discurso tem que combinar com a prática. A gente está esperando até hoje aí a palavra do nosso secretário de Mobilidade Urbana, Edil Guedes, para dar uma explicação para a população o porquê esses ônibus estão lotados, principalmente aí nesses períodos de pico. Parabéns, vereador, pelo requerimento aí em votação. E é muito importante que esses cobradores, motoristas sejam imunizados, até porque realmente, vereadores, correm risco. Os ônibus estão lotados, sim, não deveriam, né, estar tão lotados como estão, mas estão lotados. E numa entrevista do governador de São Paulo, eu achei interessante. Ele até dá uma cutucada, né, quando alguns repórteres questionam o ônibus lotado, enquanto o comércio não pode abrir. Ele fala assim, não, mas é transporte coletivo. Isso aí não tem como não estar lotado. E deveria se imunizar também, como o vereador Rodrigo Salomão falou, né, as pessoas que são prioridade, que pegam esses ônibus também, caixa de supermercado, bancários, enfim, que também corre o risco dentro desses ônibus e corre muito risco porque é um do lado do outro. Parabéns pelo pedido, sou favorável. Vereador Rogério Timóteo, eu quero aqui complementar as suas palavras, dizendo que a gente, na verdade, está indo na contramão, porque nos locais onde nós temos aglomeração, não tratamos com prioridade. Vossa Senhoria citou aqui os bancos abertos, os cartórios abertos, ônibus funcionando. E eu tenho até um pedido de informações aqui com relação ao teste rápido, né, que está ligado a esse tema também. E aí as pessoas acabam tendo sintomas e demora uma semana para ter o resultado. Isso é muito tempo. A gente está brincando com a vida das pessoas. Mas parabéns, vereador Paulinho, pelo requerimento, sou favorável. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 163 ao deputado estadual André do Prado, solicitando que interceda junto ao governador João Dória Júnior em favor da inclusão das categorias de motoristas e cobradores do transporte público e passageiro dentre os grupos prioritários para imunização contra a Covid-19. Senhor presidente, o teor deste requerimento é semelhante ao de número 162, já lido.
mas está em votação, senhor presidente. Sim, para reforçar, a gente também encaminhou esse requerimento ao nosso deputado André do Prado. Acho que o vereador Flavinho foi muito bem, né, porque muitas vezes a gente é indagado na rua e as pessoas não entendem o que acontece. O comércio não pode abrir por aglomeração, mas o transporte público, vereador Rodrigo, desde o começo, não só aqui em Jacareí, em todos os lugares está aglomerado, né? E não existe um sistema de higienização. As pessoas que entram dentro do transporte público, o que a gente vê é que não tem álcool gel, não tem nada, e as pessoas amontoadas. Eu acho que é nesse sentido que a gente está cobrando, que inclua a categoria de motorista e cobrador, e eu acho que a gente tem que discutir profundamente o transporte, não só aqui na nossa cidade, mas no geral, que o que a gente está vendo hoje realmente é uma falência do verdadeiro transporte público de passageiro. Por que o Dória respondeu dessa maneira? Porque, infelizmente, nunca andou de ônibus, nunca teve ali no aperto, né? Nunca sentiu o que um trabalhador sente na pele. Por isso, nós estamos aí fazendo esse requerimento e apelando para os nossos deputados, André do Prado, Márcio Alvino, e ao governador que atenda o pedido dessa categoria de motorista e cobrador. Senhor presidente, está em discussão? Só para completar, senhor presidente, parabéns aí pela sua iniciativa. E para completar, falando em transporte, não só de motorista de ônibus e cobradores, temos também em nossa cidade também os taxistas, né? Os aplicativos que, quando a pessoa está em casa, às vezes passam mal, sente falta de ar, às vezes não tem o socorro do SAMU, da ambulância. O primeiro que chega na casa do munícipe é um aplicativo, é um táxi. E eles estão, às vezes, socorrendo, até pegando essa pessoa para colocar dentro do carro. Então, acho que deve pensar também um pouquinho desse lado, dessa categoria também, presidente. Senhor presidente, quero contribuir, cobrar publicamente aqui um posicionamento da vigilância sanitária quanto esses ônibus extremamente lotados. Vigilância sanitária que, em algumas situações, e não são poucas, estão passando do limite a hora que humilham comerciantes da nossa cidade. Humilham no sentido de vez de apenas o cara está errado, vai lá, multa e orienta. Mas estão fazendo comerciantes da nossa cidade, trabalhadores, pagadores de impostos, que sustentam o sistema, a passarem por situações vexatórias. A prefeitura tem que urgentemente abrir um processo administrativo para analisar a postura de alguns desses fiscais. Fica aqui a minha indignação. Vereador Rodrigo, e realmente a gente fica numa saia justa. Eu que tive meu pai 40 anos no comércio, trabalhei 8 anos no comércio também. O que a gente vai explicar para a população? O que nós vamos explicar para esses comerciantes e comerciários? Não tem como, porque ele passa na frente de um ponto de ônibus, ele vê lotado. Ele passa na frente do banco, ele vê lotado. Então isso é um absurdo. E quero lembrar, vereador Paulinho e dos condutores, que recentemente nós tivemos uma decisão tirando os cobradores. E eu na TV Câmara, numa oportunidade que tive, citei, o ditado já diz, não dá para bater escanteio e cabecear. Para quem vai fiscalizar? O motorista fica responsável pela condução, o motorista fica responsável pelo recebimento, pelo troco, pelo controle do coronavírus. Isso é inadmissível, não dá para ser omisso e daí escutar do poder público que não, a gente não tem como intervir. Isso é uma concessão do serviço público, tem como intervir, deve intervir. Sou favorável. Senhor presidente, aproveitando a fala do vereador Hernani Barreto, bem colocado, vereador, parabéns pela tua colocação. Não tem como você cobrar uma falta e cabecear a bola ao mesmo tempo e fazer o gol. Não tem como. O ônibus, está lá o motorista, tem que ser imunizado sim. Ele pega o troco e dá para a pessoa, recebe a passagem e corre um risco, vereador Paulinho, presidente dessa casa. Ele corre muito risco ali sim. Mas só que nós temos que entender o seguinte, você vê, tira o cobrador. Gente, tirou o cobrador de algumas linhas. Quer economizar? Dê mais condição para a população. Dê mais condição. E como disse o vereador Rodrigo Salomão,
o banco lotado segunda-feira, não tinha fiscalização na porta do banco. Passou, a fiscalização passa, parece que põe uma venda nos olhos e vai embora. Não olha para essa situação. E vai para igrejas, vai para outros lugares, fiscaliza, mas não fiscaliza esses locais. Então, parabéns pelo pedido aí, que eles sejam imunizados, mas que seja visto outros lugares também. Presidente, por favor, esse pedido de informação foi feito lá para os 2 deputados. Não cabe para ficar discutindo, o problema não está no pedido de informação. O Rogério Timóteo, eu não estava problema de negócio de ônibus. Então é tão fácil de convocar o secretário de Mobilidade Urbana, que é o Edinho Guedes, e trazer aqui para explicar na tribuna por que esses bondão andam lotados. Agora, quando se fez aqui, está fazendo para os 2 deputados que não estão na cidade de Jacareí. Mas ele está tão perto aqui no Bar do Jardim Liberdade, só convocar lá e trazer aqui para explicar para o povo. Explica na tribuna para o povo aí por que anda lotado o bondão. Então não está no pedido de informação. Desculpa, mas pelo amor de Deus. Quero também cumprimentar aqui quem subscreveu, né, e dizer ao vereador Valmir que está sim, vereador Valmir. Se você observar aí, é na outra página, na página 3, né, está aqui solicitando que interceda ao governador Dória para a inclusão das categorias de motoristas e cobradores do transporte público de passageiros, dentre os grupos prioritários para a imunização contra o Covid. Então, está bem claro que esse requerimento se refere ao um pedido ao deputado estadual, então, André do Prado, para que interceda junto ao governador Dória, para que possa, então, incluir os motoristas e cobradores no sistema estadual de imunização. E dizer que a gente está aqui encaminhando ao governador Dória e aos deputados estaduais, porque se talvez encaminhasse ao presidente Bolsonaro, ele nem se atentaria, né? Porque ele não acredita na vacina, ele não acredita que a gente precisa imunizar as pessoas para vencer essa triste história do nosso país, que Jacareí está incluído. Eu também sou favorável. Também quero dar minha contribuição, também sou favorável. Porém, boa fala do Flavinho, quando cita aí o senhor presidente Jair Bolsonaro, sendo omisso nessas condições, né? Ele teria que caracterizar essas pessoas como sendo essenciais. O critério de imunização vem do Plano Nacional de Imunização. Então, assim, faremos sim esse pedido ao governador para abrir uma brecha dentro aí da Coronavac, para que essas pessoas também sejam vacinadas. E aí cabe ao senhor presidente declarar, né, quem são as pessoas e quais as pessoas eles querem que sejam imunizadas. E ele não se posiciona. Então, infelizmente, o posicionamento dele é que o coronavírus não existe e que o coronavírus não mata. Então, fica aqui a nossa posição favorável a esse pedido. O requerimento está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Não temos mais requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos pedidos de informações protocolado para esta sessão. Primeiro pedido de informação é número 46. Considerando a prerrogativa do Poder Legislativo em fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo, considerando a necessidade de se garantir a transparência e plena divulgação das ações, os gastos do dinheiro público à população, considerando que nem todos os profissionais de educação física foram autorizados a receber a vacina da Covid-19 em Jacareí, diferentemente do ocorrido em São José dos Campos, que vacinou todos que apresentaram inscrição no CREF, Conselho Regional de Educação Física, considerando que a atividade física é fundamental importância para a saúde do corpo e da mente nesses tempos de pandemia, crise econômica e social.
considerando que a orientação e o acompanhamento presencial do profissional de educação física é de extrema importância na prática esportiva das pessoas de todas as idades. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação: quais são os critérios e quem determina quais serão os profissionais vacinados contra o Covid-19 em nosso município? 2. Qual é a justificativa para não autorizar todos os profissionais de educação física a receberem a vacina contra a Covid-19 em Jacareí, diferentemente de São José dos Campos, que vacinou todos que apresentaram inscrição no CREF, Conselho Regional de Educação Física? 3. Quando os profissionais de educação física serão vacinados em Jacareí? Ao aguardo de manifestação, autoria, vereador Luiz Flávio. Senhor presidente, foi solicitada a votação do requerimento. Senhor presidente, eu recebi alguns profissionais da área de educação física e nós estamos fazendo esse pedido porque a nossa cidade vizinha, ela também já fez a vacinação dos profissionais de educação física. E sabe que, na verdade, o esporte, na verdade, manter o condicionamento físico nesse momento, segundo pesquisas indicam, ele consegue fazer uma imunização da pessoa que pratica atividades físicas rotineiramente e diminui o risco de contrair o Covid em 35%. Daí demonstrado, então, a importância desses profissionais de educação física para que possam dar assessoria aos seus alunos, para que possam, tomando os cuidados necessários, ministrar aulas de educação física, garantindo a imunização desses alunos e, por via de consequência, fazendo aí uma precaução com relação ao Covid. Então, na verdade, esse pedido foi com base nesses profissionais que me procuraram, para que a gente ouça do município um posicionamento. Muito obrigado. Quero contribuir, dar os parabéns ao vereador Flavinho. Também recebi de vários professores e a gente não quer que ficar colocando as nossas falas. Basta a gente colocar o posicionamento do coordenador executivo do Plano São Paulo, João Gabardo, que diz que a atividade física nesse momento ela é mais importante até do que a gente combater o tabagismo ou até ficar insistindo na questão da alimentação saudável. O que ele quer dizer? A atividade física deve ser uma aliada, ela deve ser encarada como saúde pública, como uma forma da gente minimizar os impactos da Covid. Então, parabéns, gostaria de subscrever esse pedido também, vereador Flavinho, e me coloco inteiramente à disposição para que a gente possa sempre conversar com os profissionais da área, porque eles são aliados do poder público. Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Flavinho. Inclusive, vários profissionais vieram aqui, né? E os vereadores estavam reunidos na sala da presidência, falar sobre as academias da cidade de Jacareí que ficaram fechadas nessa época de pandemia, e sendo que o exercício físico ele faz muito bem, não só para o corpo, como também para a nossa mente. E o doutor até sabe muito bem disso, né? Uma pessoa formada na área e entende que o esporte ele tem que ser praticado, não pode deixar de ser praticado. Eu sou até contra quando se fecha um parque municipal da cidade, deveria se manter aberto o parque para que as pessoas pudessem ir lá, se exercitar, fazer a sua corrida diária pela manhã, né? E ter todo o controle, horário de acesso, como abriu novamente agora o parque da cidade e o Parque dos Eucaliptos. Deveria não fechar em época de pandemia para que pudesse ser estimulada a prática de esporte no município. Parabéns, vereador, que esses profissionais eles possam, né, ter aí esse amparo, porque realmente eles precisam ser acolhidos sim. Senhor presidente, também quero contribuir e dizer, boa lembrança, vereador Rogério Timóteo, dessa reunião que nós fizemos e até agora nós não demos um retorno daquilo que ficou combinado. O presidente, Paulinho, você ficou de fazer uma análise jurídica
sobre a viabilidade de a gente tornar como essencial a atividade das academias aqui na nossa cidade. O vereador Dude, em conjunto com outros vereadores também com a gente já temos o projeto de lei pronto, esperando só o aval da parte jurídica aqui do nosso legislativo. Então, que a gente tenha essa resposta o mais breve possível para que a gente possa aí instruir esse projeto. Pedido de informação está em votação. Os contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Próximo pedido, número 47. Considerando a prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar atos, ações, parceria, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo, considerando a necessidade de se garantir a transparência e a plena divulgação das ações e dos gastos do dinheiro público à população, e considerando o empréstimo efetuado pela Prefeitura Municipal ao Banco de Desenvolvimento da América Latina, CAF, para a realização de obras da terceira ponte em Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação. 1. Quais são os prazos de execução da entrega da terceira ponte? 2. Qual é o valor orçado inicialmente para as obras da terceira ponte? 3. Qual é o valor gasto até o momento nas obras da terceira ponte? 4. Qual é a previsão dos custos total da obra da terceira ponte? Ao aguardo de manifestação, autoria vereador Luiz Flávio. Senhor presidente, essa foi solicitada a votação do requerimento. Senhor presidente, essa é uma obra aguardada por todos nós jacareenses. Ela se iniciou em maio do ano passado, tinha previsão de 9 meses. E eu visitei a obra essa semana para fazer uma fiscalização e verifiquei a ausência de funcionário. Tinha um funcionário trabalhando na ponte. E aí a gente já sabe que está atrasada essa entrega e nesse ritmo ela se atrasará mais ainda. O que isso acarreta? Maiores custos. Quando você desmonta canteiros, quando você desmonta equipes, é preciso montar novamente e isso encarece o custo da obra. Então nós estamos fazendo esse pedido de informação para saber qual é o prazo que ela efetivamente será entregue e qual foi o impacto financeiro que esse atraso da obra causou no contrato. E dizer o seguinte, que na verdade essa obra ela é importante, mas isoladamente ela não resolve o problema, porque ela vai levar o trânsito para Humberto Alencar de Castelo Branco e as pessoas vão ter que seguir pela Rua Padre Eugênio para acessar a região do São João, Esperança, Nova Jacareí. Então o importante é fazer a terceira ponte, mas ao mesmo tempo fazer a ligação da Humberto Alencar de Castelo Branco com a Avenida Lucas Nogueira Garcês, porque dessa forma sim a gente vai estar de uma certa maneira fazendo com que o trânsito da ponte do São João e a ponte do Flórida seja em menor intensidade e ofereça condição melhor de tráfego aos motoristas da nossa cidade. Então esse é o pedido de informação. Então logo que vier a resposta nós vamos partilhar aí com os demais vereadores e com toda a sociedade que espera de nós, vereadores, a fiscalização das obras públicas. Muito obrigado. Pedido de informação está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Pedido de número 49. Considerando que temos visto muitos comércios sendo fechados, tendo em vista o posicionamento de vários comerciantes, de que a perda de receitas nesta pandemia tem sido imensa, considerando que muitos reclamam por verem supermercados com aglomeração e ônibus cheios, enquanto que os comerciantes, vistos como não essenciais, não podem trabalhar, mesmo seguindo à risca os protocolos de higienização e com um reduzido número de clientes dentro de seus estabelecimentos.
e considerando que os donos de restaurantes reclamam da dificuldade de não poderem deixar seus clientes prepararem suas próprias marmitex, pois a entrada deles está proibida. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação: a prefeitura tem algum plano de ação para ajudar esses comerciantes neste momento de calamidade pública? Em caso positivo, quando será feito, já que o decreto estadual foi estendido até 11 de abril? Senhor presidente, esse pedido eu fiz bem antes, ele vai ser colocado agora em votação. Eu fiz esse pedido, senhor presidente, bem antes, porque dia 11 iria encerrar o Plano São Paulo. Muitos comerciantes estão sofrendo, não pode entrar uma, duas pessoas por vez no comércio, comprar um sapato, comprar uma roupa, ainda que não prove como antes, não pode. Ônibus lotado, mercado lotado, tudo bem que temos que usar o mercado, tem que usar o ônibus, mas tinha que ter um bom senso aí para que os comerciantes não viessem passar por isso. Comércios fechando na nossa cidade, já temos várias placas de vende-se, de aluga-se. A situação ela está uma quebradeira, uma famosa quebradeira. Estamos vivendo como se fosse esses países aí de esquerda, situação difícil. É o que nós estamos vivendo no nosso país. E o Plano São Paulo veio para poder controlar esse acesso, mas é um para-começa, que os comerciantes têm quebrado. Nem preparar a marmita eles podem. Senhor presidente, só para terminar, vereador, primeiro secretário, só para terminar aqui, então eles têm que, poxa, nem preparar uma marmitinha para levar para casa é absurdo. Por isso que eu fiz o pedido. Senhor presidente, também quero colaborar, com essa fala do nosso grande vereador, pastor, e dizer o seguinte, que na verdade nós temos uma crise mundial e poucos países estão sabendo lidar com ela. E o Brasil hoje tem um governo que é intitulado de direita, e é o país que hoje é o epicentro da pandemia, é o país que não consegue controlar, que não consegue dar rumo para o país durante essa pandemia. Basta ver as inúmeras questões colocadas no nosso país, em que o presidente negacionista não acreditou na vacina. Várias reportagens dele dizendo que não comprava vacina de tal país, não comprava vacina da China, que não comprava vacina porque vacina o brasileiro não pega porque é gripezinha, e esse presidente é de orientação de direita. Então é um presidente que não tem mínima condição de enfrentar o que está aí. Enfrentar o que está aí é pela ciência, pela vida. E infelizmente o nosso país hoje, olha, só para finalizar, senhor presidente, ontem mais 2 países suspenderam os voos do Brasil, França e Argentina, porque infelizmente o nosso país hoje está sendo mal visto no mundo. E falando de Argentina, a Argentina saiu na nossa frente, né, vereador Luiz Flávio? Se antecipou a compra da vacina e hoje só a população está mais tranquila. Mas eu quero corroborar com essa discussão e complementar dizendo que nós estamos assinando agora, a vereadora Amélia e todos os demais vereadores, uma indicação ao excelentíssimo prefeito para conceder isenção aos comerciantes que tiveram prejuízo nos seus comércios, que tiveram seus estabelecimentos fechados. Então não é justo que um estabelecimento fechado pague, por exemplo, a taxa de publicidade. Vai dar publicidade para vender o que se não pode? Então é incoerente. Então eu dou os parabéns à vereadora Maria Amélia e aos demais que também estão assinando essa indicação ao prefeito. Esperamos que essa seja uma sinalização e uma mão estendida para que a gente possa ajudar esses pais, mães de famílias que hoje estão passando dificuldade com falta de comida na mesa. Senhor presidente, também quero contribuir e dizer que, para mim, certas coisas na minha vida são bem claras. Lei não se discute, se cumpre. Como médico, posso falar que algumas dessas medidas de distanciamento elas foram necessárias.
mas a situação do comerciante é crítica na nossa cidade, pastor. Uma coisa é punir, a outra coisa é humilhar os nossos comerciantes. E os nossos comerciantes muitas vezes estão sendo humilhados durante certas abordagens da fiscalização. Isso daí é um absurdo. Já fiz um requerimento para o prefeito para que todas essas multas aplicadas sejam aí anistiadas, porque senão a gente vai agravar ainda mais a situação daquele que só quer trabalhar e está sendo nesse momento tratado como um bandido e traficante de droga. Isso é um absurdo. Quero contribuir aqui também, doutor Rodrigo, acho que é importante, aí do Rogério Timóteo, mas quero dizer também que a população, infelizmente, está mirando o canhão para o lado errado. O principal culpado de tudo isso, na realidade, hoje, é um governo que não acreditou na ciência, não acreditou na medicina, e o povo está pagando o preço. Um governo que soltou uma linha de crédito de mais de 3 bilhões para os banqueiros, e hoje qualquer comerciante que for no banco para fazer o empréstimo, a dificuldade é grande. Mais uma vez, quem está ganhando dinheiro nesse país são os banqueiros, e a população, os comerciantes, infelizmente, está pagando a crise mais uma vez aí, por irresponsabilidade de muitos políticos que não têm compromisso com o povo e com a nossa população. Pedido de informação está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Pedido de número 50. Considerando que estamos vivendo um momento muito delicado na saúde, que temos consciência de que as demais doenças também merecem continuar sendo assistidas pelo poder público. E o recebimento de diversas reclamações sobre a falta de médicos em postos de saúde do município, em especial o BS Pagador de Andrade e o BS Parque Brasil. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Jacareí está com falta de médicos? 1.1. Em caso positivo, em quais especialidades? 2. Existe algum cronograma para que o problema seja sanado? 2.1. Em caso positivo, quando o problema será sanado? Ao aguardo de manifestação, vereador Rogério Timóteo. Senhor presidente, foi solicitada a votação desse requerimento. Senhor presidente, eu fui no Pagador de Andrade e recebi reclamação do Parque Brasil, do postinho. Pagador de Andrade é um lugar muito longe, onde acontece problema ali já faz muito tempo. O postinho fica aberto até às 5 horas da tarde só. Após esse horário, as pessoas não têm para quem recorrer, não têm para onde ir, e deveria-se aumentar o horário, né, para aquele postinho do Pagador de Andrade, ajudando aquela população. E aquela área vai crescer muito. Vai crescer muito, já tem vários empreendimentos para aquela área que vai ter um crescimento imenso. Já deveríamos se preparar para o futuro, e isso não está sendo feito. Peço aí, né, ao prefeito, à Secretaria de Saúde, que olhe para o Pagador de Andrade, e não só para lá, para todos os postos de saúde, as UBS da nossa cidade, onde está faltando médico. Então peço aos vereadores aí que seja aprovado esse pedido de informação. Senhor presidente, também quero contribuir e dizer que isso tem que ser uma bandeira nossa. Eu, como médico, venho cobrando há muito tempo. Nós tivemos um êxodo enorme do número de médicos que eram concursados da prefeitura. Muitas pessoas foram por falta de um salário atrativo, muitos foram se aposentando, e hoje nós não temos 50% dos médicos do que a gente tinha
há 10 anos atrás. A gente precisa realmente fazer uma política para trazer esses profissionais de volta para a área de trabalho. Fica só com esse negócio de terceirização essa que muitas das vezes a gente está vendo problemas, tem chegado algumas denúncias na Câmara, que também precisa da ajuda aí de todos para a gente apurar esses últimos acontecimentos aí. Senhor presidente, quero dar os parabéns aí ao pastor por esse pedido aí e dizer que recebi também informações de munícipe lá do estado de Salvador, que estava com a consulta marcada, eles foram para ser atendidos, chegou lá, a única coisa que eles receberam é que o médico não estava mais trabalhando, que foi dispensado, que vários médicos da rede pública foi dispensado dos trabalhos. Está sendo difícil. E quando você vai reivindicar alguma coisa a respeito de médico, de equipamento em posto de saúde do nosso município, a única resposta que a gente tem é que não tem demandas, não tem demandas. Se não tem demandas é porque o munícipe não sabe que lá tem atendimento. Quando ele descobre que não tem, ele não vai. O que ele vai fazer lá? Então, não existe demanda. Se tiver o aparelho de raio-x, se tiver o médico, com certeza o munícipe vai estar lá e as demandas vão aumentar. É o meu ponto de vista. Quero cumprimentar o vereador Rogério Timóteo. Desculpa, vereadora. Quero cumprimentar por essa colocação, mas isso está ficando chato, né? Está ficando chato. Todas as sessões a gente tem problema na área da saúde, isso está sendo corriqueiro. E eu quero fazer um destaque na condição de analista de benefícios do Instituto de Previdência, porque nos últimos 5 anos nós estamos aposentando mais médicos diante da aposentadoria especial. Ao invés de 35 anos homem e 30 mulheres de tempo de contribuição, com 25 anos de atividade insalubre, estão aposentando. Ou seja, eu acho justo, no entanto, a prefeitura tem que se precaver. O bom gestor tem que antecipar o problema. Se estão aposentando mais cedo, nós temos que buscar alternativas. Não essas que estamos vendo. Contratos milionários, Caminho de Damasco já foi citado aqui, com várias denúncias. Então temos que buscar um outro modelo. Mas parabéns, vereador Rogério Timóteo, sou favorável. Eu só quero contribuir um pouquinho aqui e só dizer que não foram dispensados, eles pediram para sair, tá? Então, o governo federal, na sua humilde omissão, que também congelou todo o investimento na saúde por 20 anos, que isso é um fato que a gente precisa relevar, diante de uma pandemia que temos, com um aumento abusivo dos insumos, né? Uma agulha que custava centavos passa a custar R$5. Uma caixa de luva que custava 17 passa a custar R$110. É inadmissível. Ou esse governo toma uma decisão, ou senão nós vamos nos afundar. Porque ele congelando ainda as verbas para a saúde, não dá para aguentar. Então, os médicos não estão aguentando o nível do trabalho. E está previsto para chegar em Jacareí 30 médicos até o final do mês. Então, a gente espera que supra as necessidades que não vai suprir ainda. São só 30 médicos pelo plano, mais médicos que vêm pelo governo federal. Senhor presidente, também quero cumprimentar o pedido feito pelo pastor Rogério Timóteo, vereador preocupado na área da saúde. E o que me deixa bastante perplexo, vereador, é que algumas especialidades que são fundamentais, né, se é que a gente pode fazer aqui um grau de hierarquia entre elas, eu fiz o pedido ano passado com relação à psiquiatria, porque hoje as doenças psicossomáticas, ansiedade, depressão, elas contaminam, elas acometem um número muito elevado de pessoas. E naquela ocasião, se demorava 4 meses para a pessoa ter uma consulta com um psiquiatra. Você imagina o dano que você causa na vida de um paciente que está com transtorno de ansiedade generalizado, com depressão profunda, ainda ter que aguardar 4 meses para ser atendido por um profissional da psiquiatria? É muita coisa. Então, parabéns aí pelo seu pedido de informação. Vamos acompanhar a resposta e cobrar providências necessárias. Desculpa, só fazendo uma correção, eu falei que são 30 médicos, mas até o dia 30 está previsto a chegada de mais médicos. Eu não tenho a informação de quantos médicos, tá bom? Até o dia 30.
pedido de informação está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Pedido número 51. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o pedido de informações a seguir. Temos recebido muitas reclamações de munícipes que estão com sintomas graves do Covid. Os mesmos alegam que vão aos postos destinados para o atendimento a fim de fazer o teste, onde são orientados para ficar em casa e voltarem para a unidade de atendimento depois de uma semana. Sendo assim, questionamos como estão sendo os procedimentos de atendimento para a realização de teste para detectar o Covid. 2. Existe a possibilidade de deduções no tempo de espera para obtenção do resultado do referido teste? 3. Em quais locais são realizados os testes? 4. Os testes rápidos estão sendo realizados? Ao aguardo de manifestação, vereador Hernani Barreto. Senhor presidente, foi solicitada a votação do requerimento. Senhor presidente, quero lembrar que nós tivemos a Câmara fechada, mas os trabalhos continuaram, de todos os vereadores. Então, esse pedido de informações eu fiz no dia 31 de março, diante de vários relatos. Pessoas que eu tenho nome completo, RG, CPF, não são pessoas fictícias, são pessoas que foram aos locais com graves sintomas e foram medicados de uma forma muito simplista, retornaram para suas casas, tiveram complicações, muitos até chegaram a ser internados, entubados. Então eu tenho relatos, tenho nome, sobrenome, RG e CPF dessas pessoas. Então é inadmissível que uma cidade como Jacareí, do tamanho de Jacareí, esteja passando por esse problema ainda. Nós temos aqui, a gente não gosta de ficar citando a cidade vizinha, mas que em 30 e poucos dias conseguiu construir um hospital que vai ficar como legado para a cidade de São José dos Campos. Então fica aqui a minha revolta, peço que todos os vereadores aprovem esse pedido de informações. Senhor presidente, também quero contribuir. Tenho cobrado, discutido aqui com alguns colegas. Nós precisamos introduzir no município um protocolo de tratamento para o Covid-19. Uma recomendação que venha do poder público. Lógico, nós não podemos obrigar o médico que está ali na linha da frente a prescrever aquilo que queremos, mas o munícipe tem que ter a escolha. Vi muita gente questionando, falando de hepatite, por causa de ivermectina, de outros remédios. Não podemos confundir profilaxia, que é aquelas pessoas que estão tomando indiscriminadamente, com o tratamento precoce. Não dá mais para os nossos munícipes, para os nossos cidadãos, saírem de um atendimento Covid com uma receitinha de antialérgico e de pirona. Não é possível que não se entre com azitromicina, com corticoide e até com a ivermectina. Como presidente da Comissão de Saúde, vou convocar para essa casa uma reunião com vários médicos da cidade que querem participar, porque se a Secretaria não constrói um protocolo, a Câmara Municipal vai construir. Eu só queria contribuir também, pegando a fala aqui do Dr. Rodrigo, eu também concordo com esse protocolo, as pessoas estão confundindo um pouco, né? Você vai ficar tomando ivermectina, problema... profilaxia. Quando eu tive problema aqui no gabinete, né, e nós fechamos o gabinete porque uma assessora adquiriu Covid, nós passamos no médico no mesmo dia, fizemos o exame, né, do cotonete e foi passada a profilaxia, ivermectina, azitromicina e prednisolona. Então isso é profilaxia, né, doutor? Como ele mesmo falou, não é ficar se entupindo de ivermectina como algumas pessoas estão fazendo, não. Isso é profilaxia. Isso, exatamente. Então, muito bem explicado pelo Dr. Rodrigo. Senhor presidente, quero deixar o meu voto favorável aí ao pedido do vereador Hernani.
E, Hernani, é interessante, eu fui visitar uma família que dentro da casa, tinham 3 pessoas que foi na Santa Casa, procurou o médico, falou, volta para casa. Já tinham 3 na casa. 3 na casa com o Covid. Inclusive, eu tenho feito alguns trabalhos, né, sou pastor também, e fui em alguns velórios que é muito triste você presenciar, vereador, a morte de uma pessoa que poderia ser evitada. Com 3 pessoas, era 1 na casa, agora tem 3. E fica ali, todo mundo morando no mesmo ambiente. Olha o perigo de se perder alguém da família por falta de um cuidado melhor. Está aqui o doutor Rodrigo Salomão, que falou muito bem. Tem que haver a prevenção de forma correta. Ele, como médico, falou a pura realidade. Tem que haver a prevenção favorável ao pedido de informação. O pedido de informação está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Pedido de número 52. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação. 1. Há na secretaria responsável um cronograma de limpeza das piscinas públicas localizadas nos Educamais do município? 2. Qual a data da última limpeza realizada nas piscinas, considerando que se encontram em situação precária atualmente? 3. Quais são as ações, projetos e programas em execução para o combate à dengue no município? Ao aguarde manifestação, vereador Hernani Barreto. Senhor presidente, foi solicitada a votação. Senhor presidente, administrar uma cidade a gente sabe que não é fácil, mas aqui eu faço uma analogia com uma família, com vários filhos. O pai e a mãe têm que dar atenção para todos os filhos. Então nós estamos num momento difícil de Covid, mas é inconcebível. Recebi uma denúncia grave e eu fui detectar, verificar, Educamais São João, mas nas outras piscinas também. Olha o estado, vou pedir para que a técnica coloque aqui. Olha aqui. Aqui está melhor? Olha a cor da piscina, olha do jeito que está a piscina. Milhares e milhares de litros vão se perder das piscinas. Quando a gente precisar fazer uma atividade física, não vai poder. E aí a gente combate o Covid e deixa a dengue proliferando. Então não tem jeito, são vários filhos que têm que ter atenção. A visão tem que ser macro. Então peço mais uma vez, pedido de minha autoria, peço encarecidamente o voto favorável para que a gente possa preventivamente cuidar dos equipamentos públicos. Senhor presidente, quero deixar aqui o meu voto favorável ao pedido do vereador Hernani. Que piscina é essa, vereador? Misericórdia, hein? Onde é isso? Como? Educamais São João, está assim lá, a piscina? O vereador foi lá e viu. Puro lodo, hein? Puro lodo na piscina do Educamais São João. Leve ao senhor prefeito essa informação, vereadores que são lá, né, da base, leva a informação para o prefeito, porque é uma situação difícil. Tem uma mulher que me ligou e falou assim: vereador, estão esquecendo o mosquitinho. Daí eu falei: que mosquitinho? O dengue. Eu estou aqui com dengue, em recuperação. Mulher quase morre, pegou dengue. E enquanto todos esquecem, né, da dengue, aí só Covid. É dinheiro essa Covid. É dinheiro. Ainda bem que vai ter essa CPI aí que vai investigar todo mundo. Tem uns que não quer ser investigado não, hein? Tem uns que não quer ser investigado não, mas vai ser também. Mas sou favorável, vereador Hernani Barreto. Senhor presidente, quero contribuir e fazer apenas uma correção. Isso daí, às vezes, por qualquer mudança no pH da piscina, essa água verde é um crescimento das algas. Na verdade, não vai ser desperdiçado aí milhares de litros. Eles vão jogar o produto, decantar essas algas no fundo e aspirar, e a piscina está
limpa de novo. Isso acontece muito quando tem algum período de muita chuva, alguma mudança no pH da piscina. Acho que é coisa fácil do prefeito resolver. Também gostaria de colaborar. Estive durante 2 anos à frente da responsabilidade desses Educamais, e realmente essa piscina é a que nos dava mais dor de cabeça para deixá-la cristalina. Mas, com certeza, o que o Rodrigo colocou, muito bem colocado, devido às chuvas, fortes chuvas, não vence a limpeza dessa piscina. Mas, enfim, não justifica, precisa limpar, precisa estar cristalina. E lembrando que, na gestão Isaías, da outra gestão, todos os equipamentos foram trocados, há piscinas aquecidas, água clorada e testes feitos. Enquanto não está tendo as aulas, as manutenções têm sido feitas. Agora a gente precisa realmente saber o porquê dessa única piscina estar nessa situação. Tá bom? Pedido de informação está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Senhor presidente, não temos mais pedido de informação. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentado pelos senhores vereadores. Pesar pelo falecimento de Paulo Bicaio, formulado pelo vereador Paulinho do Esporte. Pesar pelo falecimento de Vanderlei dos Santos, vereador Hernani Barreto e Edgar Sasaki. Voto de pesar pelo falecimento de Marina Margarida de Jesus Vieira, vereador, formulado pelo vereador Hernani Barreto. Voto de pesar pelo falecimento de Joaquim Caetano Filho, conhecido como Jocafe. Voto formulado pelo vereador Hernani Barreto, Valmir do Parque Meia Lua e Paulinho do Esporte. Voto de pesar pelo falecimento de Luiz Antônio Massari Júnior. Voto formulado pelo vereador Hernani. Voto de pesar pelo falecimento de Jureia Corda Ferraz. Voto formulado pela vereadora Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de João Batista de Siqueira, formulada pela vereadora Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de Eulália Gifone de Aquino. Voto formulado pela vereadora Maria Amélia. Voto de falecimento pelo Paulo Graça, mestre de judô. Votos formulados pelos vereadores Dudi Edgar Sasaki, Valmir do Parque Meia Lua, Roninha, Abner de Madureira, Paulinho do Esporte, Hernani Barreto. Voto de pesar pelo falecimento de Maria Aparecida Santana, formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Voto de pesar pelo falecimento de Aparecido Florencio Isidoro Calazans. Voto formulado pelos vereadores Edgar Sasaki, Paulinho do Esporte, Abner de Madureira e Hernani Barreto. Voto de pesar pelo falecimento de Wagner Abel Rabelo, formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Voto de pesar pelo falecimento de Luiz Pavretti, formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Donizete Rodrigues da Silva, formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Maura Martins de Oliveira, formulado pelo vereador Paulinho dos Condutores. Voto de pesar pelo falecimento de Moisés Fernandes da Silva, formulado pelo vereador Paulinho dos Condutores. Voto de pesar pelo falecimento de Maria José da Cruz, formulado pelo vereador Luiz Flávio. Voto de pesar pelo falecimento de Valdemir Soares, formulado pelo vereador Abner de Madureira. Não temos mais voto de pesar. Em memória dos entes queridos, convido a todos que façamos alguns instantes de silêncio.